Então, tem sido muito bom nessas últimas semanas entrar no livro de Daniel. E uma das coisas que mais me tocou, talvez, foi aquela imagem gráfica de Daniel 2, onde Daniel vê aquela estátua. E a profecia tem a ver com a história. A história do povo de Deus e a soberania de Deus. Então, só naquela visão, vemos que esse Deus soberano tem um plano desde a eternidade de ter um povo para Ele mesmo. E o povo, naquela altura, estava em exílio. Daniel estava lá em exílio porque tinham abandonado realmente a fé. A não ser um grupo pequeno, incluindo Daniel. Então, nesta situação, Deus não abandonou o povo dele, deu essa profecia, essa visão a Daniel, e essa visão demonstra visivelmente como é este mundo. E fala dos governantes deste mundo que vão ver, vão cair, e por trás há um poder espiritual. Até enfim, que há aquela pedra pequena que vem, bate nos pés da estátua, e a estátua começa a cair. E essa pedra pequena, Daniel diz que é um reino de Deus que não terá fim e que não é formado por nenhuma mão humana. E essa profecia está cumprida em Jesus. Ele veio para inaugurar esse reino. Então, isso é a realidade, a verdade por trás do mundo neste momento. O reino de Deus já chegou em Cristo Jesus. Crentes pertencem a esse reino, e esse reino, neste momento, está a influenciar, fazer influência num mundo que é escuro, mas que está a cair. E é caótico. Sim? E estamos a ver sinais disso, não é? Cada vez mais. Com as guerras e os problemas e confusões no mundo. Mas no nosso caso, nós queremos aplicar essa visão para a nossa vida agora. O que é que significa esse facto na prática, no nosso dia a dia, que o reino de Deus já chegou e está a expandir e é para alcançar todas as nações. E nesse reino é um reino eterno, e quem pertence a esse reino, então, tem vida eterna em Cristo Jesus, que ressuscitou depois de morrer pelos nossos pecados. Então, é nessa área prática que quero focar nesses próximos minutos. Se tu queres saber o que significa para a tua vida, hoje em dia, ser um discípulo de Jesus, fazendo parte desse reino, a primeira coisa para ver é olhar para a própria vida do Rei, Jesus. E essa descrição dessa vida dele aparece em Mateus 9,35, diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para sua colheita. Agora, é impossível subestimar a importância do reino na vida de Jesus. Ele veio e era o tema principal no ministério dele. Ele estava a ensinar sobre o reino, pregando o evangelho do reino, demonstrando o poder desse reino, vivendo numa dimensão totalmente diferente, curando os enfermos, expulsando demônios, mostrando que ele tinha autoridade sobre até a criação. A maneira que ele vivia, apesar dos perigos, em paz, sempre, não é? Mostrando amor, vivendo para servir e apoiar os marginalizados. Jesus, esse homem Jesus, cheio do Espírito Santo, que veio para inaugurar o reino, ao inaugurar o reino, estava a fazer essas coisas todas, não é? Durante 3 anos. É importante reconhecer isso. E depois tentar ver, então, se é assim, o que é que isso significa para mim? Que quero ser um trabalhador nesse reino. Este evangelho, diz Jesus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Imagina aquela pedra que bate na estrutura do mundo e começa a destruir, começa a avançar. Ao fazer parte desse reino, estamos a fazer parte dessa pedra. A nossa localização espiritual neste momento, aqui no mundo, é a fazer parte do reino. Somos cidadãos do reino. E esses cidadãos do reino estão envolvidos no mesmo ministério do que Jesus, que é cuidar dos marginalizados, ou amar o próximo, ou até curar, expulsar demônios, falar a verdade, ter comunhão uns com os outros, criar uma nova humanidade. Ok? Então, eu acho que é absolutamente claro que isso é o nosso propósito. A única razão que essa igreja existe. Esta igreja, Jesus tem prometido, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, por quê? Porque a pedra já veio, a igreja é ferramenta do reino e está a produzir esse impacto, está a mudar as coisas em vidas individuais, como Jesus fez. Então, tudo isso, quando nós começamos a pensar, não é? Será que eu devo ser envolvido nisso? Ou como vai ser o meu envolvimento nisso? Porque, realmente, essas coisas que eu penso bem são totalmente impossíveis para o ser humano. É uma outra dimensão. Não importa o que aprendo, o que faço isso ou aquilo, sem ajuda, eu não vou conseguir viver assim, nem contribuir nada.
Em mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer a alguém que eles já não têm. É verdade, não é? Então, o desafio é grande. Os discípulos que andavam com Jesus naquela altura, eles, e as pessoas em geral, estavam a ver esse homem, Jesus, souberam que ele tinha nascido de Maria, que ele era um homem, mas cheio do Espírito Santo, enviado por Deus. Então, eles estavam a observar Jesus. E o que foi que eles viram? Esse homem Jesus a fazer essas coisas. E quantas vezes é que o comentário deles é: isso é espantoso. Quem é esse homem? Como é que pode fazer essas coisas? Isso é totalmente fora da nossa compreensão. Nunca vemos nada igual. Até quando ele fala com autoridade. E repararam numa coisa que o distinguia, além das coisas que ele fazia, eles repararam que Jesus derivava esse poder, essa maneira de ser, esse estilo de vida, de comunhão com o Pai. Epá, depois de dar comida a 5.000 pessoas, olha para Jesus. Ele foi para estar sozinho num monte, com Deus. Quando ele queria escolher os primeiros apóstolos, passou a noite com o Pai. Precisava de receber do Pai instruções para os guiar. E então, esta comunhão com o Pai para Jesus era crucial. Até depois ele disse: não posso fazer nada, a não ser que vejo primeiro o Pai a fazer. Então, como é que ele vê primeiro o Pai a fazer? Tem que ser através da comunhão com o Pai, passar tempo com o Pai, buscar o Pai. Ele sabia, por um lado, que ele estava lá para fazer essa obra tremenda. Então, tinha o direito, por assim dizer, de ser ungido para isso pelo Pai. Então, com tudo isso, ele passa tempo com o Pai, orando, buscando o que ele precisa para trazer glória ao Pai e fazer essa diferença. E, portanto, chega essa... ao ver esse exemplo extraordinário, o que foi que eles fizeram, os discípulos? Disseram: oh Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Faz favor, nós precisamos disso. Nós percebemos que para ti isso é a chave. Ensina-nos a orar. E daí temos o que nós chamamos hoje em dia o Pai Nosso, não é? Agora, isso é... como posso dizer? Isso pode nos... desafiar, mas realmente temos que sair, temos que fazer um esforço mental para sair da rotina. Porque o Pai Nosso, muitas vezes, é só uma rotina. Até eu, na escola, todas as manhãs, era orar o Pai Nosso. Não é? Muita gente faz isso. Mas Jesus não fazia assim, e não tem a ver com a maneira, ou as palavras, ou o estilo de oração. Tinha a ver com
o desejo por trás, a busca de Deus, a busca de uma comunhão eficaz com Ele. Porque era mesmo preciso. Tudo as coisas iam para baixo, para a água abaixo, sem essa resposta à oração. Ensina-nos a orar. Então, Jesus, parece-me que sem hesitação, ele diz, ora assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, está a expressar os desejos e os pensamentos íntimos dele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no fim, em Lucas, acho que é Lucas talvez, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh Pai, venha o teu reino. Essa influência toda, esse crescimento, essa influência no mundo, esse poder sobre Satanás, venha o teu reino. E tudo o que acontece através de mim nessa terra é para a tua honra e glória. Por quê? Porque és tu a trabalhar em mim. Aleluia! Venha o teu reino. Então, eu vou trazer outro quadro, essa vez não tanto poderoso, por assim dizer, com a visão de Daniel, porque foi o Mário ali atrás que trouxe esse quadro. Então, ele trabalha na área de financiamento de carros, não é? De compra de carros. E há duas semanas atrás, acho eu, ele trouxe esse pensamento para uma reunião de liderança. Ele disse que a firma dele trabalha por uma marca famosa chinesa. E o produto, o homem responsável por aquela firma, o produto era bom. Mas havia muito preconceito acerca das coisas que vêm da China, não é? Eu também tenho esse preconceito, não é? Sempre que vamos ao chinês. Por quê? Porque é barato. E às vezes, pelo menos, a ferramenta vai dar para usar uma só vez. Mas ele sabia que o produto era bom. Então, para vender o carro, o que foi necessário? Arranjar maneiras de colocar o cliente dentro do carro. Para ele ver o produto é bom. Sim? A estratégia era isso. Coloca aquelas pessoas interessadas dentro do carro. Deixa que eles experimentem, vejam que o carro é bom. Agora, suponha que o carro representa o reino. O produto é bom, nós sabemos. Como ver, como experimentar, como experienciar esse poder do reino? Porque o reino não é só de palavras, é de poder. O apóstolo Paulo diz isso. Então, entre no carro. Experimenta. Faça por isso. E assim vais saborear os poderes vindouros. Vai saborear a experiência do reino. Faz sentido?
Para continuar com essa verdade, realmente, que o reino é totalmente diferente, a próxima pergunta é: quem é que pode entrar nesse carro do reino? E a resposta a isso é, mais uma vez, totalmente fora da norma. A resposta é: só os escolhidos e os justificados. Ninguém mais entra no reino. Só os escolhidos e os justificados. Esses que têm fé em Jesus, que é a mesma fé do que Abraão tinha no início dessa história, ou nos inícios dessa história. Nada muda. É fé em Deus para receber perdão, para receber, para ser justificados. E por isso, Jesus começa o Pai Nosso dizendo: Pai Santo. Pai Santo. Portanto, se tu queres, se eu quero, uma vida que traz glória a Jesus, uma vida poderosa no reino, tendo essa influência, nós precisamos de apreciar o privilégio tremendo. Pai Nosso. Pai meu. Quando Jesus, esse homem que dependia do Pai, que vinha do Pai, gozava essa comunhão com Deus, não é? Depois da ressurreição, ele diz: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Uau! Então, se tu entras em oração e tu primeiro pensas ou aprecias: eu sou filho de Deus, justificado. Não há nada que poderia separar-me do amor de Deus em Cristo Jesus. E já não é rotina. Isso é uma mudança na tua vida, na minha vida, totalmente diferente. Agora tenho um Pai que está lá nos céus. Jesus me escolheu. Eu sou do povo dele. Eu entrei no reino dele. Eu não sou um Zé Ninguém. Tentar persuadir Deus para responder. Eu pertenço à família dele. Eu estou seguro. Estou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades, com ele e com o meu Pai. Amém? Portanto, o Pai Nosso começa assim, no início, no mais importante de todas as coisas. Nascemos de novo. E não é só uma teoria, não é só palavras. É mudança radical. O passado já foi. Tudo é novo em Cristo Jesus. Então, se tudo é novo em Cristo Jesus, as oportunidades, as possibilidades, o propósito é totalmente diferente também. Amém? Faz sentido isso? Hã? Se nós nascemos de novo, se nós recebemos graça, então o futuro já é totalmente... E não é só um futuro, um dia desses vou estar com Jesus, mas por os anos que vêm vou viver como se nada fosse diferente. Isso é impossível. Não é? Não. Eu tenho um Pai diferente.
algo poderoso aconteceu em mim. Eu tenho o Espírito Santo, etc. Então, passamos tempo, até todos os dias, e não só em oração, sozinhos ali no nosso quarto, mas esse pensamento tem a ver com a nossa identidade e vivemos com isso cada minuto de cada dia. E quando estamos a fazer planos para frente, planos normais acerca do emprego, acerca de onde viver, etc. Eu sou um filho de Deus, não funciono como os outros seres humanos. Eu tenho um pai, então, guia-me, Senhor. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu filho, tu és o meu pai. Aleluia. Sim? Então, já estamos em oração com uma postura resultando de graça. Não é? Uau! A respeito da fé, quando eu disse que aqueles que estão no carro são os escolhidos e justificados, a tua fé não tinha nada a ver com Deus escolher-te. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Portanto, tu não existias, a não ser na mente de Deus. Sim? Agora, isso nós não entendemos como. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a história, buscando para Ele mesmo um povo que Ele escolheu. Aleluia! Então a nossa resposta a isso é: não entendo como, mas a Bíblia diz isso e logicamente tem razão. Quer dizer, tem razão porque é sempre verdade, mas se eu penso bem, esta escolha eu não era capaz de fazer por mim mesmo. Não é? Eu não posso escolher ser escolhido. Deus escolheu-nos desde antes da fundação do mundo. Então, o que é que a minha fé possa fazer? A tua fé, a minha fé, possa e tem que responder ao Evangelho do Reino. Sim, eu posso fazer isso. Quando alguém falou comigo sobre Jesus, sobre o Reino, aí é como se Deus estava a chamar-me. Eu tinha a opção de responder pela fé. E, portanto, Paulo diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, fé diz, à luz disso, eu vou entrar no carro. Na luz disso, eu vou entrar no carro. Eu preciso do perdão de Jesus, vou receber esse perdão. Eu acredito nele, vou entrar no carro. E tu entras naquele carro, tu estás consciente que daqui para frente a tua vida vai ter uma outra dimensão. De repente estás num reino diferente. De repente estás a dizer: eu quero pertencer a ti, Jesus. Quero perder a minha vida para ti. Então, a tua vida começa nesse rumo totalmente diferente, onde todas as coisas são possíveis
para ele que ama o Senhor. Não interessa se tu és mulher, homem, judeu, gentil, rico, pobre. O que interessa é, vais responder o Evangelho ou não? A tua fé aceita e recebe a graça. E tu começas a olhar para frente nessa vida nova. Então, nós cantamos aqui, mostra o teu poder, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Quem cantou isso? Mostra o teu poder, Senhor. Não ninguém, eu estava a cantar sozinho. Mostra o teu poder, Senhor. Olha, há duas maneiras de cantar isso. Uma das maneiras é, mostra o teu poder, Senhor. Seria muito bom, gostava de ver isso. Não é? Acontece o que acontecer. Isto é contigo, Senhor. Mostra o teu poder. Gostava de ver esse poder. Até era bom hoje. Não é? Mostra o teu poder. A outra maneira de cantar esse coro é, já pertence ao reino. Esse reino é um reino do poder. Já tenho todas aquelas promessas do Espírito Santo e receberei poder quando o Espírito Santo vem sobre mim para testemunhar sobre Jesus. Então, poder é o meu direito em Cristo. Mostra o teu poder. Estou a orar porque preciso e tenho direito para esse poder. Eu sou um filho de Deus que ora, venha o teu reino. E se eu acredito que venha o reino dele, em parte através de mim, através do meu irmão, etc., então, como é que o reino virá através de mim se não tiver poder? Faz sentido? Não é uma opção, é absolutamente necessário. Ele tem que trazer essa dimensão e eu tenho que estar à espera desta dimensão. Ligado com isso é o volante desse carro. O volante desse carro, que guia o carro, o volante, podemos pensar, o volante é oração. Muitas vezes na minha vida, e talvez na tua também, é como se fosse nesse carro, oração é o suplente. Vou orar no caso de emergência. Não. O volante é a oração. Como é que eu posso saber a vontade de Deus sem ser buscá-lo? Se eu estou a viver nesse reino tão diferente, Jesus orava, era o volante da vida dele, tem que ser o meu também. E mais uma vez, afasta dessa ideia que o volante, oração, é só, não sei, ter um tempo especial a se esconder. Isso é importante. Já fui a monte muitas vezes no Jeep para fazer isso. Mas também é sempre ora. Não é? Lá no trabalho, quando estás a fazer decisões ou precisas de ajuda, ora. Sozinho. Tens comunhão com Deus. Oração é o volante, não é o suplente. Não é o suplente. Eu lembro a primeira vez que fiz um estudo bíblico, eu tinha por aí 22 anos, acho eu. Tinha sido crente há 2 anos, ou talvez menos, não me lembro. E à noite, na terça-feira à noite, temos uma reunião da igreja. E então vou lá, eu cheio de nervos, para fazer o que o pastor tinha me pedido. Fazer uma estudo sobre a oração. E provocou muita confusão.
Por quê? Porque houve essa ideia ali. Nós fazemos o que podemos. E quando não podemos fazer mais, então oramos. A oração era suplente. Sim. Por ser muito espiritual, nós fazemos o que podemos. Tu não podes fazer nada no reino de valor eterno, a não ser que seja ungido pelo Senhor. Oração é volante. E a primeira coisa que tu fazes é louva a Deus, Pai Santo, que está nos céus. Mais duas coisas. Eu disse aquela ideia de oração ser suplente. Sabes quando é muito fácil adotar essa atitude a respeito da oração ser suplente? Eu sei que tu não dizes isso abertamente, não é? Mas subconscientemente tu pensas assim. A razão que é fácil adoptar essa atitude na prática é quando nós não estamos a tentar fazer nada que não seja possível com a nossa força humana. Sim? Faz sentido? Quando tu deixas que o Senhor coloca numa posição, quando tu tens alvos que vêm dele, para alcançar aqueles alvos, tu sabes que não há hipótese, a não ser que Deus intervém. E é bom estar nesse lugar de fraqueza. E é aí que saboreamos o poder do reino. Faz sentido? Eu lembro-me, isso marcou-me a vida, já falei sobre isso, mas quando nós viemos há 40 anos atrás para Penafiel, era absolutamente impossível. Tinha 5 anos de crente e não falava português e era tudo culturalmente muito diferente, não é? Mas eu sabia que era vontade de Deus estar lá, mas ao chegar aqui, a gente... Agora. Eu lembro de orar agora. Era quase uma queixa, mas também era fé. Era, Senhor, isso é culpa tua. Tu me colocaste aqui, agora tens de fazer alguma coisa. Sim? E então, para encontrar pessoas, era orar. Precisávamos de ver uma casa em Vila Gualdina. Eu lembro-me, era um monte por trás da nossa casa. E dizer, Senhor, dê-me uma casa em Vila Gualdina, dê-me uma casa em Vila Gualdina. E deu-nos uma casa em Vila Gualdina. Não estou por aí a viver, mas era, na altura, uma casa de jogadores. E assim é que o reino avança, não é? Senhor, o teu reino é um reino de cura. É quase um direito. Nada vai acontecer aqui, a não ser que a gente vê o poder de Deus. Ou expulsar demônios, esse tipo de coisa. Como é possível um engenheiro assim, carnal, sem Jesus, fazer alguma coisa? Não. Mas com Jesus. Então, tu estás lá e alguma coisa tem que acontecer. Então, tu oras. Sim? Tu oras. Tem que entrar no carro. E depois de entrar no carro, o primeiro passo,
Se tu deixas, tudo muda. E tu começas a experimentar essa dimensão diferente. Sempre vamos ter muita coisa para aprender, mas nunca vamos experimentar, saborear, fazer esse impacto, ajudar outros, trazer outros para Cristo, ser trabalhadores sem essa visão e essa dependência em Cristo. E em terceiro, não sei, terceiro, quarto, não faço a mínima ideia, último lugar, quando Jesus leia em Mateus e Lucas sobre essa oração, Jesus conta depois, tipo parábola, de alguém que recebe visitas. Um amigo chega à casa dele. Ele não tem nada para lhe oferecer, não tem pão em casa. Então, Jesus conta a história. Ele vai para outra casa de um outro amigo, é noite, muito tarde. Ele bate na porta, dê-me 3 pães. Um amigo chegou, não tem nada para lhe oferecer. Quero 3 pães. E o que está lá dentro diz, vá-te embora, já estou na cama. E é assim, não é? Ele não quer dar o pão. Mas esse gajo, ele insiste. E Jesus diz, por causa dessa insistência, esse ser chato, essa atitude de não vou aceitar isso, o que eu quero é pão. O amigo responde. E Jesus diz, oração é assim. Portanto, nós todos sofremos dessa fraqueza, talvez, não é? Em que vemos alguma coisa que parece ser impossível, oramos, nada acontece e desistimos. É como tiramos um lenço da bolsa e dizemos, eu rendo-me. Desiste. E assim somos super espirituais sobre isso e dizemos que a vontade do Senhor seja feita. Quando o Pai talvez está a dizer, ora pela irmã, seja chato, insiste. Não é? Essas são as promessas. Entra no carro. Mas depois conduza esse carro com essa atitude. Eu não vou aceitar que o mundo à minha volta tem que continuar como sempre. Eu não vou aceitar que o diabo vai continuar a destruir aquela vida. Não é? Eu vou orar para a oportunidade de compartilhar, para dar-lhe a oportunidade de responder pela fé. Entende? Faz sentido. Jovens, ontem e sexta, na prática, vocês jovens, Beatriz e os outros, entraram no carro. Não é? Decidiram tomar a iniciativa. E com certeza oraram sobre isso. O resultado foi bênção. Aleluia. E o Senhor está a dizer, continua. Não é? As coisas começam quase sempre pequenas, mas tornam-se grandes com persistência.
com uma recusa de aceitar. Não é? Com uma perseverança. Sim. O reino vai crescer aqui, custe o que custar. Amém? E não é só a minha dureza que vai fazer isso, é eu a buscar poder e autoridade espiritual. Tivemos uma oferta a semana passada. 7.600, sim? Formidável. Agora, de certeza absoluta, irmãos e irmãs aqui deram com generosidade. E, com certeza, também, toda a gente tiveram outras coisas em que pudessem gastar o dinheiro. Não é verdade? Casais novos, solteiros, solteiras, famílias, toda a gente tem outras coisas onde colocar o dinheiro. Mas a gente pensa, eu pertenço ao reino. Eu estou aqui para ver o reino avançar. Isso é o desejo do meu coração. Então, vou entrar no carro, vou agir de uma maneira totalmente diferente com o meu dinheiro. Não é? Vou orar e Deus guia. E muitas vezes a resposta é surpreendente de generosidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, é generoso. Jesus era assim. Então, Ele responde, nós damos, e depois o que acontece? Começamos a saborear a realidade e o poder do reino. Descobrimos que realmente Deus é fiel. Deus providencia. Deus responde a isso. E muitas vezes não é só financeiramente, com mais dinheiro. Ele abençoa famílias assim. Ele abençoa o nosso trabalho assim. Ele age na vida em geral, de uma maneira diferente, sobre esse filho e essa filha que tem o mesmo interesse de Jesus, que é ver o reino a crescer e ser usado nisso. Isaac vai ser batizado daqui a pouco. Entrou no carro, não é? E nós sabemos, eu sei, que esse tipo de decisão é diferente, não é? Já contei essa história. E muitos aqui têm essa experiência, não é? O que é que os pais vão dizer? E os filhos e tal. Os amigos, etc., não é? E a gente responde em obediência. E somos batizados. E a alegria do céu. Sim? E o Espírito Santo sela a vida. E essa pessoa que pertence ao reino, identificou-se com Jesus, tem um futuro lindo à volta dele. Portanto, Isaac, ao ser batizado, tremendo. E Deus vai abençoar em todas as áreas. A família, o emprego, a namorada, não é? E falando de namoradas, lembras, queres também uma rapariga que está lá dentro do carro, não é? Mas é verdade, não é? Para buscar o Senhor em conjunto. Famílias do reino. Aleluia. Não é verdade? É verdade ou não é? Hã? Sim? Uma palavra do Senhor para todos nós, com tudo isso em mente. Quando estamos a tomar decisões, mudanças de vida,
e buscando esse poder para sermos úteis no corpo de Cristo. Não fui eu que lhe ordenei, diz o Senhor a Josué. Mas eu disse isso a nós também, não é? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavora, nem desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Quando Jesus deu a ordem aos discípulos para ir por todo o mundo, levando esse evangelho do reino, não é? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Insiste como aquele amigo. É o meu direito. Toda graça é meu direito. Seja forte e corajoso. Não se apavora, nem desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que coisa tremenda. Amém.